Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. 5, vamos começar pela parte B, tá? Diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, nessa noite estamos aqui reunidos, todos nós, os teus filhos, para ouvirmos a sua palavra, Senhor. Passa através de nós e fala aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para sermos reavivados, encorajados, ó Pai, e libertos muitas vezes, ó Deus, dos nossos conceitos. Dá-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Limpamos o nosso coração, Senhor, e aquietamos a nossa mente, para que o Senhor possa falar conosco. Fala, Senhor, esse é o motivo de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema difícil até de falar, porque muitas vezes é um tema que gera alguns jargões, é um tema que às vezes muito explorado, e é um tema também que muitas vezes nós vemos com os olhos muito humanos. Vamos falar sobre consagração. Quero a oração dos irmãos para que o Senhor possa falar conosco, revelar para nós verdadeiramente o significado dessa atitude. Após sermos salvos, irmãos, nós percebemos quanto Deus nos ama. Quando os nossos olhos foram iluminados, percebemos a nossa situação, de quem éramos e o que esse Deus fez, descendo do céu, deixando a sua glória, indo até aquela cruz por cada um de nós, para nos salvar, para nos libertar do pecado, nos transferir de reino, nos levar para o seu lar, para a sua casa, dar a nós uma família, a igreja. Quando nós vemos toda a obra de Deus, o nosso coração se alegra, não é verdade, irmãos? Vemos o que éramos, onde estávamos e o que Deus fez por nós. E a nossa visão vai aumentando e hoje nós temos a certeza de que Deus fez uma grandiosa obra de salvação em nós. Nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos trouxe para a igreja, nos deu a sua vida e nos quer conformar à imagem de Jesus, do seu único Filho, para que esse Filho um dia seja apresentado a todo o universo como o primogênito dentre muitos irmãos. Deus não somente nos livrou do inferno, Deus não somente nos livrou do julgamento final, mas Deus tem uma obra em cada um de nós. Não é, irmãos? A nossa vida tem sentido.
Então a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque nada acontece por acaso na nossa vida, irmãos. Está com alguma dificuldade, algum problema, Deus tem um propósito. Qual que é esse propósito de Deus? Nós não podemos jamais perder de vista, que é nos conformar à imagem do seu Filho. Tem coisas em nós, que mesmo depois de salvos, não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Não é verdade? A gente descobre muitas vezes que eu carrego tanta coisa ainda que não tem nada a ver com Jesus, não é nada parecido com o que eu conheço de Jesus e o que Ele revela para mim. Mas Deus quer trabalhar em nós. Para fazer tudo isso, irmãos, Deus veio à terra na pessoa do seu Filho. E esse Filho consagrou toda a sua vida para cumprir a vontade de Deus. Hoje nós somos fruto da consagração de Jesus. Ele se consagrou. Ele só tinha uma vontade, que era fazer a vontade do Pai. Ele só falava aquilo que o Pai falava para ele. Ele consagrou, ele deu a sua vida para fazer a obra de Deus. Louvado seja o Senhor. E Deus espera que nós, os seus outros filhos, também nos consagremos para completar a obra de Cristo. Como assim? Completar a obra de Cristo? Será que Deus vai esperar de nós que a gente também morra naquela cruz? Não é bem assim, né? Vamos ler Colossenses 1:24, que diz: agora, Colossenses capítulo 1, versículo 24 diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Paulo falando: me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele fala aqui que ele preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Cristo, quando ele morreu na cruz, ele disse o quê? Está consumado. Toda a obra de redenção, Cristo fez. Nós não tivemos nenhuma parte nisso, nenhum esforço qualquer mínimo de nós entrou para que nós pudéssemos ser redimidos e salvos na obra da redenção. Cristo fez toda a obra da redenção e diz: está consumado, está pronto, está feito. E Deus aprovou a obra de Cristo, provando isso, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando Cristo ressuscitou, e a ressurreição de Cristo, feita por Deus Pai, provou que a obra da redenção estava completa e perfeita. Mas aqui Paulo fala que ele preenche o que resta das aflições de Cristo. Qual que é a outra obra que precisa ser feita? Cristo fez a redenção, mas hoje precisa da obra de edificação da igreja. Pregação do evangelho e edificação da igreja. E Paulo fala: eu estou completando o que resta das aflições de Cristo. Cristo não está fisicamente aqui, mas Ele está em nós, e também ainda sofrendo as dores de parto, como Paulo fala, para gerar a igreja, para transformar aqueles salvos na pessoa de Jesus, na imagem de Jesus. Então Deus espera, irmãos, que assim como Cristo consagrou para executar toda a obra da redenção, Deus espera que cada um de nós também se consagre para edificar a casa de Deus. E edificar a casa de Deus não é algo teórico, é algo prático. Nós compartilhamos semana retrasada, que é pregar, levar Cristo às outras pessoas.
fazer com que a obra de redenção que foi realizada por Cristo seja vivida, seja experimentada, tenha poder na vida de outras pessoas. Para isso, Deus conta conosco. Quem foi que levou esse evangelho depois da morte de Cristo? Foram os discípulos, não foram somente os apóstolos que conviveram com Cristo, mas aqueles discípulos que viviam nas igrejas ali levantadas, ou inicialmente em Jerusalém. Eles saíram por causa da perseguição para levarem a palavra de Deus, para que essa obra de Cristo chegasse ao entendimento das pessoas, e o entendimento eles pudessem receber Cristo no seu espírito e transformarem as suas vidas e serem salvos. Naquele momento em que os discípulos foram dispersos, houve ali uma consagração, o doar de vida. Eles não estavam importando, perderam tudo, deixaram as suas casas, eram perseguidos, mas o espírito de consagração, a força que havia dentro deles os impelia a pregar o evangelho por onde quer que fossem. Naquele momento, a consagração dos discípulos foi ativada. Se consagraram para viver, para expandir e pregar o evangelho. E o Senhor espera isso, irmãos. Paulo fala assim: eu preencho o que resta das aflições de Cristo. E Deus espera que nós preenchemos o que resta das aflições de Cristo. A aflição de Cristo é ver a sua noiva edificada, ver a igreja edificada. Ele vem buscar a sua noiva, espera que haja uma noiva coletiva e edificada. Enquanto isso, Cristo está como que em aflição. Quando? Irmãos, nós estamos vendo tantos terremotos, negócio que está dando pavor. Hoje, parece que hoje, na Filipinas, né? Venezuela, Colômbia, agora Filipinas. Irmãos, as coisas estão acontecendo de uma forma tão... Mas, irmãos, não é isso que vai trazer o Senhor. Isso são sinais. O que vai trazer a volta do Senhor é a sua noiva, edificada, adornada. O Senhor está contando conosco para preencher o que resta das aflições de Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmão, para nós nos consagrarmos ao Senhor, eu queria que nessa noite o Senhor desse para nós o sentimento de que consagração não é simplesmente um ato que a gente faz para consagrar, para servir o Senhor, mas é um ato de nos darmos ao Senhor para que Ele possa fazer alguma coisa em nós, para que nós possamos fazer alguma coisa para Ele. Nós precisamos consentir, permitir que Ele faça o seu trabalho em nós, nos use e nos guie. Isso é uma entrega total. Isso é consagração. É deixar Deus fazer em nós o que Ele quer fazer. É permitir. É consentir com o operar de Deus na nossa vida. Eu estávamos cantando aquele hino que fala: eu consagro ao Senhor, né, toda a minha vida a Ti, dou todos os meus bens. E eu estou lembrando aqui de um irmão que falou: eu não dou conta de cantar esse hino, isso não é real na minha vida. Irmãos, queria fazer uma pergunta para os irmãos e para mim também. Por que nós temos medo de nos consagrar ao Senhor? O irmão tem medo, receio. Não é medo, receio. Eu consagro ao Senhor todos os meus bens, cada hora e dia meu. A gente canta, parece que isso não tem realidade. A gente canta,
Mas no fundo a gente tem medo de se consagrar ao Senhor, de se dar ao Senhor. Porque é um conceito errado de que se eu me consagrar ao Senhor, eu vou ter que fazer coisas na igreja, eu vou ter que fazer isso, vou ter que servir na música, ou vou servir na criança, ou vou ter que pregar o evangelho, ou eu vou ter que distribuir folheto, ou vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu vou perder minha liberdade. É como se o consagrar ao Senhor fosse uma perda do nosso tempo, perda do nosso dinheiro. E a gente fica tão receoso com essas coisas que a gente não se consagra. A gente não deixa o Senhor trabalhar na nossa vida. É como se o Senhor tivesse um altar, o Senhor vem para o altar, e eu não. Vou ser queimado, vou ser esfolado, vou virar cinza. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos, em Hebreus, que nós precisamos, Romanos, né? Hebreus, que nós precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, quando nós vamos para o altar, o que vai ser queimado ali são as coisas negativas. É o que não serve. Ou nós estamos tão arraigados às coisas que ainda não prestam na nossa vida, que nós temos medo de ir para o altar. É como se Deus fosse um carrasco, Ele vai tirar minha liberdade, vai tirar aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu amo, e são coisas, às vezes, coisas mundanas, e às vezes até coisas boas, que nos atrapalham de servir a Deus. Irmãos, nós não podemos viver a vida inteira como cristão, como filhos de Deus, receosos em nos oferecermos voluntariamente e irmos para o altar. Ali tudo que não serve vai virar cinza e vai subir como um aroma suave ao Senhor, e o Senhor nos aceita. É deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Senhor, eu estou aqui nesse altar. O Senhor trabalha na minha vida. Eu permito, eu consinto que o Senhor trabalhe. Eu abro todos os cômodos da minha casa, do meu coração, para o Senhor entrar. Irmãos, não vale a pena deixar nenhum cômodo fechado. Não vale a pena reservarmos alguma coisa em nós que a gente acha que vale alguma coisa, irmão. Não vale. O que vale na nossa vida de crente, de cristão, é o ser ressuscitado, virado cinzas e ser ressuscitado. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê, irmãos, um coração, uma visão de que não dá para ficar reservando o nosso ser ao Senhor. De que nós temos medo, irmãos? Do quê? De que você tem medo? Do que eu tenho medo ao me entregar ao Senhor? O que Ele vai tomar? Será que Ele vai tomar alguma coisa boa que está em mim para ser aniquilada? Embora nós não tenhamos nada de bom, porque a palavra de Deus que ninguém é justo, que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Irmãos, mas o Senhor quer nos limpar, o Senhor quer que nós nos ofereçamos, que nós consintamos que Ele tome conta de nós e que Ele haja livremente nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Na língua original, a palavra serviço significa estar ao dispor. O objetivo da consagração é estar ao dispor de Deus. O objetivo da consagração é para servi-lo. É evidente, irmãos, que quando nós nos colocamos na presença de Deus, no altar de Deus, nós nos consagramos, Deus vai nos usar. Não vai usar você para ser um pregador, para estar aqui.
Tem irmãos que não querem nem passar aqui perto. Não tem a menor vontade, não tem a menor ou o menor dom de fazer uma pregação, de ser um evangelista. Não é só isso que Deus usa. Mas Deus quer usar você para orar por uma pessoa. Quando você se consagra ao Senhor, falou, me usa, Senhor. Estou aqui. Senhor, trabalha no meu ser, trabalha na minha pessoa primeiro. Então, consagração, irmãos, é deixar Deus trabalhar em nós, é nós nos entregarmos para deixar Deus trabalhar em nós, para que Ele possa trabalhar, nos fazer trabalhar alguma coisa para Ele. Nós precisamos completar, e Deus, irmãos, não conta com outras pessoas a não ser conosco, com a sua igreja, para completar o que resta das aflições de Cristo. Você acha que você não é importante? Você pode ser um dedinho do pé, mas sem o dedinho do pé, o corpo todo não tem equilíbrio. Você tem importância. É mais do que importante, eu vou falar o que você é e o que nós somos para Deus. Louvado seja o Senhor. Se queremos fazer alguma coisa para Deus, nós precisamos primeiramente deixar Deus trabalhar em nós. Se eu não permito Deus trabalhar em nós em circunstâncias, nas mínimas coisas também Ele não vai trabalhar. Irmãos, quando nós somos pais e os filhos querem fazer uma coisa, ou não querem fazer uma coisa que nós desejamos que ele faça, ou que ele precisa fazer ou deixar de fazer, nós agimos com rigor e autoridade. Se ele não quer tomar um remédio e precisa tomar o remédio, porque ali está muitas vezes a questão da sua cura e da sua vida, às vezes temos que tomá-lo, agarrá-lo, aplicar uma injeção, né? Ou abrir a boca e forçar a tomá-lo, porque isso é para o bem dele. Mas Deus não nos trata assim. Muitas vezes precisa de nós para fazer, mas Deus não é assim. Lá em Apocalipse fala o que? Eis que estou à porta e bato. Ele não entra, ele não arromba a porta do nosso coração. Quando percebemos que foi por amor que o Senhor nos salvou, de uma maneira completa, concedendo-nos graça e misericórdia, desejamos consagrar tudo a Ele. Precisamos ir diante do Senhor, irmãos, e pedir revelação maior da obra dEle em nós. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele nos salvou, experimentamos a salvação de Deus, né? Vemos tudo o que Deus fez na nossa vida, mas precisamos pedir, Senhor, me mostra mais da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua obra maravilhosa que o Senhor fez em mim, Senhor. Mostra-me, Senhor, porque quando nós vemos isso, irmãos, nós não temos outra coisa a não ser nos entregarmos, nos consagrarmos ao Senhor. Quando nós olhamos nos evangelhos, vemos aquelas mulheres que seguiam a Jesus, deixaram seus maridos, não deixaram, mas eram mulheres de homens ricos, influentes, que serviam a Jesus com seu dinheiro e seguiam a Jesus porque tinham sido beneficiadas com a salvação de Deus, viram quem era aquele homem e o que ele tinha feito nas suas vidas e se consagraram a servir ao Senhor com seus bens materiais, com seus cuidados. Uma expressão muito clara e para tentar, talvez, exemplificar isso, foi quando o Senhor falou, quem diz os homens que eu sou? Falou isso e tal, Elias, né?
E Pedro falou para Jesus, o Senhor perguntou para Jesus, e vocês, quem diz que eu sou? Ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus falou para ele, não foi o carne e sangue quem te revelou isso, foi o Pai que está nos céus. Precisamos de revelação do Pai para sabermos mais, irmãos, do que somos e que Deus fez por nós. E quando, lá em João 6, muitos discípulos se retiraram, Jesus falou, e vocês? Pedro falou, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eles estavam ali experimentando, vendo o que o Senhor fazia e o que Ele realmente era. Então, irmãos, precisamos de revelação, mais revelação, e só vamos ter revelação disso quando temos uma plena comunhão com o Senhor. Pleno. Por isso precisamos ter mais comunhão, ler mais a palavra e receber revelação do Senhor. Alguns conceitos, irmãos, precisam ser quebrados, tirados de nós. Porque falam, eu não sinto que eu tenho que me consagrar ao Senhor. E consagração realmente é uma questão de sentir que você é devedor e que Deus é alguém no qual espera que você consagre. Mas não é só questão de sentimento e de amor ao Senhor. A base da consagração, e Deus poderia exigir, irmãos, que nós nos consagrássemos. Ele tem o desejo, Ele tem o direito da nossa consagração. E Ele desejaria que nós nos consagrássemos a Ele. É o desejo do coração. Ele está batendo na porta, abre aí. Quero cear com você, você comigo, vou te mostrar quem eu sou. Vou me revelar minha pessoa para você. Mas Deus tem o direito de entrar na porta, abrir a porta, porque a casa é dele. Nós somos escravos de Deus, fomos comprados por Deus, então é direito de Deus. Deus tem o direito, mas Ele deseja que nós nos consagremos. Ele tem o direito de exigir de nós a consagração. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Romanos 14, 8, para reforçar. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Apocalipse 5, 9 diz, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, nós fomos comprados por Deus. Nós estávamos debaixo do poder, do governo de Satanás, prisioneiros no império das trevas. Por quê? Por causa do pecado que estava em nós. Jesus Cristo foi naquela cruz, derramou o seu sangue, e pelo sangue de Jesus, nós fomos
comprados. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão ou não há perdão dos pecados. E a única forma de Deus redimir o seu povo, redimir o povo, a humanidade, era pagando um preço para libertar do império e do poder de Satanás. É por meio do sangue de um justo, o seu próprio sangue. Então nós que cremos, Deus nos comprou com o seu sangue. Fomos comprados com o sangue de Jesus. E hoje nós somos propriedade de Deus. Somos escravos de Deus, somos servos de Deus, porque Ele nos tirou da servidão de Satanás, da escravidão de Satanás e nos colocou no seu reino. Então, nós somos propriedade de Deus. Deus tem o direito sobre as nossas vidas. Alguém pode pensar? Então, agora, e eu não estou falando isso para os irmãos, né? Pensar, mas agora eu era escravo de Satanás, agora eu sou escravo de Deus? Irmãos, a palavra escravo, ninguém gosta de achar que é bom ser escravo de alguém. Mas nós que recebemos a salvação de Deus, sabemos o quão doce é sermos escravos do Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, essa consagração é um direito de Deus. É um direito. Deus poderia exigir que, como escravos, nós pudéssemos fazer o que Ele manda. Tudo. É o direito de Deus, porque Ele nos comprou. Mas, irmãos, Deus amou o mundo e se deu. Ele se deu para nos comprar, morreu naquela cruz, porque Ele nos amou. E Ele espera que esse amor dEle, que está dentro de nós, seja o motivo para nós nos doarmos a Ele. Os irmãos entendem isso? Deus deseja que o sentimento de amor por tudo que Ele fez por nós seja revelado, ou seja, mostrado na nossa consagração. Pelo fato dele ter nos comprado, irmãos, a autoridade sobre as nossas vidas é dele. E às vezes, irmãos, eu fiz aquela pergunta: por que nós não nos consagramos plenamente ao Senhor? Porque temos reservas. Por que, irmãos, nós temos reservas? Se nós, que fomos comprados, e nós não nos entregamos a Ele, sabe o que parece? A gente parece que é um escravo foragido. A gente está fugindo de Deus, porque tem medo que Deus peça alguma coisa para nós, que Deus trabalhe em nós e tire alguma coisa da nossa vida que nós não queremos ser libertos. Parece escravo foragido, escondendo de Deus. Irmãos, lá a gente fala assim, não, mas não é bem assim. Bem, lá no fundinho irmãos.
A gente tem muita reserva. A gente não é como o escravo que o Senhor falou, ó, fica atento que se o patrão vier à meia-noite, esteja pronto para recebê-lo, lavar os pés dele, dar janta para ele. Nós queremos ter muitas vezes uma liberdade que é fora do Senhor. Mas estou falando essas palavras para nós pensarmos nisso. Deus espera tanto de nós, Deus precisa tanto de nós. Não é para fazer obras, irmão, Deus precisa trabalhar o Cristo dele em nós. O Filho dele em nós, nos conformarmos à imagem do seu Filho. E é evidente, quando ele trabalha a imagem, a pessoa do Cristo em nós, irmãos, nós não temos outra coisa a não ser obediente à palavra de Deus. Às vezes, quantas vezes Deus fala para você, ora por essa pessoa aqui, está no ônibus, está em algum lugar e tal, na fila do banco, ou fala com ela alguma coisa, e a gente, não é comigo não. Às vezes uma palavra, uma oração, entregar um folheto, vai trazer pessoas para Deus. Quando Cristo é trabalhado em nós, Deus é expressado. Como é que Deus vai se manifestar para as pessoas? Filipe não falou, Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor falou, como assim? Eu estou aqui, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. As pessoas precisam olhar para nós. Tem alguma coisa diferente aí. Ele não fala as mesmas coisas, não age da mesma forma que nós. E as nossas atitudes, o nosso comportamento, dá-nos autoridade para falar do Senhor. Falar do Senhor, irmãos, é algo que tem que ser espontâneo na nossa vida. Dar um folheto é algo espontâneo na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Ele tem o direito sobre nós assegurado pela redenção, irmãos. Mas a realidade dessa redenção que nos constrange a consagrar-nos ao Senhor, nós precisamos ter a realidade do que Deus fez na nossa vida. Para nós sermos constrangidos a nos consagrarmos ao Senhor. E então, quando temos essa realidade do que Deus fez por nós, por amor, nos tornamos voluntariamente escravos. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Deus, Ele tem o direito, por ser aquele que nos comprou, tem o direito de exigir a nossa consagração. Mas, vamos ler 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E essa palavra, irmãos, constrangidos aqui, o amor de Cristo nos constrange, ela pode ser traduzida como pressionado por todos os lados. Para se consagrar ao Senhor, a pessoa precisa primeiro tocar no seu amor. Quando isso acontece, ele espontaneamente se consagra. É um constrangimento. O amor de Cristo nos constrange. Quando nós tocamos no amor de Cristo, não há como ser um escravo fujão, foragido. Esse escravo é como o Onésimo, que fugiu de Filemon. Estava foragido, se converteu, e Paulo mandou de volta para Filemon, falou, vai para o seu lugar
seu amo é bom e ele vai tratar você como um irmão. Podemos ser onésimos, irmãos, de fugir do seu Senhor, né? Mas precisamos tocar. Paulo falou, olha, Filemon é um irmão e ele vai te receber. Você vai ver o amor dele. O Onésimo voltou, com certeza, serviu ao Senhor em amor. Irmãos, eu vou dividir essa mensagem em duas mensagens. E hoje e amanhã, mas eu queria aproveitar essa questão de falar sobre o amor. Primeiro, Deus, para consagrar, Deus tem o direito. E segundo, o amor é o poder, é a força que gera a consagração. Certo? Não é só o fato teórico de Deus ter em nós essa autoridade de poder ter o direito de consagrar, mas Deus deseja que o amor por Ele seja a força da nossa consagração. Queria ler, os irmãos têm um pouco de paciência, ler Levítico 21, de 1 a 6. Diz assim, diz o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filho de Arão, e diz-lhes, não é isso não. Êxodo. Êxodo, desculpa, não é Levítico não. Êxodo 21, de 1 a 6. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, quer dizer, livre, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o Senhor lhe der mulher, e ela der à luz aos filhos, a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Então, guardem esses versículos aqui, que é o motivo, tá, que Deus espera, que é por amor, que nós nos consagremos a Ele. E eu vou deixar para amanhã para compartilhar esse ponto, tá bom? Os irmãos vão desfrutando, tá? Desses versículos aqui de 1 a 6, e amanhã nós vamos compartilhar e a gente pode compartilhar lá na chácara sobre esses versículos, tá bom, irmãos? Vamos encerrar por aqui.